Fala galera do Humanista, estou aqui então com uma videoaula que na verdade é um pouco diferente daquelas que a gente estava fazendo até então. Vocês estão na fase do cursinho que vocês estão mais na base das lives, né? Então os outros dois professores de Química, o Rui e o Fernando, vão ficar responsáveis pelas lives semanalmente nas aulas de Química, e eu vou ficar responsável por enviar para vocês listas de exercícios, tá? Que vão estar anexadas aí nos links das videoaulas, quando elas tiverem sido gravadas e forem postadas no YouTube, na página do cursinho no YouTube. E eu vou gravar essas videoaulas só de resolução de exercício para vocês, tá? Então por semana eu vou mandar aí 1 ou 2 vídeos de resolução de exercício para ajudar vocês a complementar as aulas teóricas que o Fernando e o Rui estão dando para vocês, beleza? Então vamos começar aqui. O assunto nosso dessa primeira semana é solubilidade, coeficiente de solubilidade e as curvas de solubilidade, né? Nessa semana eu vou estar mandando para vocês 2 vídeos, tá? Então esse primeiro com uma temática mais geral a respeito de solubilidade, tá? Com questões bem mais simples. E no segundo vídeo que eu vou postar para vocês, eu vou colocar já gráficos interpretativos de curvas de solubilidade e coeficiente de solubilidade, beleza? Olha essa questão 1 então, ó. Os frascos contêm soluções saturadas de NaCl. NaCl, o cloreto de sódio, né, que é o famosíssimo e popular sal de cozinha, tá bom? Então temos 2 frascos aí, né? O frasco 1, que tem só o NaCl e água, então é uma solução aquosa de NaCl. E o frasco saturada, né? Quer dizer, o que é a solução saturada? É aquela em que a quantidade de sal, de soluto, atingiu exatamente o coeficiente de solubilidade, saturou aquela solução naquela dada temperatura. Então na solução 1, uma solução aquosa de cloreto de sódio, e na solução 2, também uma solução de cloreto de sódio, só com um corpo de fundo, né? Está em vermelhinho aí, né? Então tem NaCl dissolvido aqui na solução 2, mas também tem NaCl como corpo de fundo, no fundo, aí, como precipitado no fundo do frasco. Sobre essas soluções é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. A solução 2 é mais concentrada que a solução 1. Falso, galera. A 2 não é mais concentrada do que a 1. Isso é muito importante conceitualmente, porque o aluno tende a ver esse corpo de fundo e achar que o fato de ter um corpo de fundo faz a solução ser mais concentrada do que a outra. Mas veja bem o que falou das 2 soluções, gente. São 2 soluções saturadas. Se as 2 soluções são saturadas, a quantidade de NaCl que está aí é a máxima possível naquela temperatura nas 2 soluções. Então não tem uma solução 2 mais concentrada do que a 1. Letra B. A solução 1 tem mais íons dissolvidos. Não tem. A quantidade de NaCl que está aqui é exatamente a mesma quantidade de NaCl que está aqui. Digamos que eu tenha 100 ml de solução nos 2 casos. Digamos que seja 100 ml nos 2 casos. O coeficiente do NaCl de solubilidade em 100 ml ou 100 gramas de água a 20 graus é de 35 gramas. O que eu quero dizer com isso? Que a 20 graus eu consigo dissolver no máximo 35 gramas de NaCl em 100 ml ou 100 gramas de água. Então eu formei aí uma solução. Veja, se as 2 estão saturadas, eu tenho nas 2 35 gramas de NaCl dissolvidos. O que eu tenho na solução 2 é que além dos 35 gramas aqui, eu tenho uma quantidade X precipitada. Então eu coloquei aqui mais do que 35 gramas. O que não significa que eu tornei essa solução mais concentrada do que essa. Porque 35 dissolveu aqui e formou uma solução saturada. 35 dissolveu aqui e também formou uma solução saturada. Mas eu coloquei mais do que 35. Mas só dissolveu 35. O restante foi para o corpo de fundo. Se eu esquecer o corpo de fundo, o que está dissolvido aqui é 35 e 35. Então, se a quantidade de sal dissolvido é a mesma, a quantidade de íons também é a mesma. Nessa questão 1 eu não gostei muito da letra C, tá? Então eu vou pular a letra C e vou passar para a letra D. A letra D está dizendo que se eu adicionar NaCl na solução 1, a sua concentração aumenta. Galera, não já está saturada? Se está saturada, eu não consigo dissolver mais NaCl aqui. Se eu adicionar 50 gramas de NaCl aqui, o restante vai precipitar.
eu vou continuar tendo 35 dissolvido, o resto precipita. Então não, se eu adicionar mais NaCl em 1, a concentração não vai aumentar. E se eu adicionar mais NaCl na 2, a concentração aumenta? Também não, pela mesma razão que eu já expliquei na 1. Eu não tinha gostado da letra C, é porque a letra C é a resposta certa, né, galera? 1 e 2 têm a mesma concentração, tá? Concentração idêntica de 1 e 2. Então, se eu tivesse duas soluções em que eu peguei 100 ml de água, 100 ml de água ou 100 gramas de água e dissolvido 35 gramas de NaCl em cada uma delas, eu formei duas soluções saturadas de mesma concentração. Qual que é a diferença? É que na 2 eu posso ter, por exemplo, colocado 50 gramas, então eu pus 35 aqui e pus 50 aqui, 35 dissolveu, solução saturada. 35 dos 50 dissolveu, solução saturada, e precipitou 15, que ficou sem dissolver. Mas a concentração da solução em si é a mesma, tá? 35 gramas para cada 100 gramas de água. Show? Tô letra C. A concentração é a mesma. Questão 2 lá embaixo. Qual solução aquosa contendo só uma substância pode gerar corpo de fundo ao adicionar soluto? Gente, o corpo de fundo vai ser formado quando eu adiciono soluto numa solução que já tem a sua capacidade máxima de soluto dissolvido. Ou seja, somente uma solução saturada, em que eu tenho a quantidade de soluto dissolvida a máxima possível naquela temperatura, quando eu adiciono uma quantidade maior de soluto a essa solução, aí eu vou formar o corpo de fundo, eu vou formar um precipitado. Saturada e insaturada, não. Na insaturada, não. A insaturada tem uma quantidade de soluto menor do que a máxima possível. Então, se eu adicionar mais soluto a ela, eu não vou formar corpo de fundo na insaturada. Ele vai dissolver, sem a formação de corpo de fundo. Insaturada, letra C, a mesma razão, acabei de explicar. Solução diluída. Gente, se ela está diluída, é porque a quantidade de soluto está muito pequena em relação à quantidade de solvente, está muito baixa em relação à quantidade de solvente. Se ela está diluída, se eu adicionar um soluto, eu posso torná-la concentrada, mas ainda assim, não necessariamente eu vou formar corpo de fundo. Insaturada concentrada. O que significa isso? Ela tem uma quantidade menor de soluto do que a máxima possível, mas essa quantidade já está próxima da máxima possível. Então, se eu colocar algum soluto nela, eu vou atingir essa sua saturação, eu vou transformar a solução de insaturada em saturada, mas não vou formar corpo de fundo. Só se eu já tiver uma solução saturada, letra B, na saturada, que eu já tenho a quantidade máxima dissolvida de soluto, se eu adicionar mais alguma quantidade de soluto a ela, eu vou formar um corpo de fundo, porque ele não vai se dissolver, porque a solução já está com a quantidade máxima possível para aquela temperatura. Então, letra B, tá? Bom, então a questão 3 está aí. Uma solução de NaCl foi adicionada um cristal desse sal que não se dissolveu, provocando ainda a formação de precipitado. A solução original era... Então veja bem, gente. A única solução que é instável o bastante para que quando eu adicionar uma quantidade de sal, ou adicionar, mudar a temperatura, ou enfiar uma colher lá dentro e agitar, e que vai ser capaz de formar um corpo de fundo, é a solução supersaturada, tá? Então a resposta é a letra E. Solução supersaturada. Solução estável não pode ser, porque se ela é estável, ela não é capaz apenas pela adição de um pouquinho de sal de formar corpo de fundo. Diluída, o sal se dissolveria, tá? Saturada não seria capaz de apenas pela adição de um pouquinho de sal formar uma grande quantidade de corpo de fundo, e concentrada pela mesma razão, tá? Solução concentrada, se eu adicionar o sal nela, eu não vou estar formando um corpo de fundo, vou estar só aumentando a sua concentração, ou no máximo, tornando a solução supersaturada, talvez. Mas não estaria formando essa instabilidade para gerar um corpo de fundo. Então, resposta correta, a letra E, solução supersaturada. Bora para 4? A 42 graus, a solubilidade de certo sal é 15 gramas por 100 gramas de água. Assim, a alternativa que indica a solução formada a essa temperatura, se adicionarmos 30 gramas de sal em 200 gramas de água, será... Veja, gente, se a solubilidade do sal a 42 graus é 15 gramas dele em 100 gramas de água,
Aqui eu digo que a solução está saturada. Ela será saturada se eu colocar a quantidade máxima de sal permitida a essa temperatura, nessa quantidade de água. Então 15 gramas por 100 gramas de água é o coeficiente de solubilidade desse sal ou que representa a sua saturação. Em 200 gramas de água, quanto eu conseguiria dissolver desse sal, gente? Conseguiria dissolver o dobro, né? Não dobrou a quantidade de água? Dobra a quantidade de sal, 30 gramas. Então 30 gramas em 200 gramas de água terão a mesma concentração que 15 gramas em 100 gramas de água. Então também a solução vai ser saturada. 100 gramas para 15, 200 é para 30. Solução saturada também. Então na nossa alternativazinha aqui, letra B. A solução original era uma solução saturada. É isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo nosso, tá? Nessa semana eu vou postar um segundo vídeo com gráficos falando a respeito de curvas de solubilidade e coeficiente de solubilidade também. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.